Oi, gente. Resolvi usar a mesma estratégia que eu usei mais cedo nessa semana, que foi falar aqui primeiro, assim, dessa forma mais sem roteiro, né, sem pressa, sobre esse assunto que eu quero falar. E aí depois pensar no assunto, no conteúdo para as redes sociais, né. E dessa vez o que eu queria falar é sobre a questão da tarifação dos bilionários, né, taxar bilionário, taxar grandes fortunas, e a relação disso com a questão da habitação, que é o que eu tenho pesquisado muito ultimamente, lido muito, assistido muitos vídeos, e eu comentei no finalzinho do vídeo passado que eu tava assistindo os vídeos do Gary, né? É um canal que chama Gary Economics, eu vou colocar o link aqui na descrição depois. E, e ele é um dos maiores nomes aqui no Reino Unido dessa questão de taxar o bilionário, e a campanha dele chama Tax Wealth Not Work, dizendo que a gente precisa taxar fortunas e não trabalho. E tem um vídeo específico que ele fala sobre a questão da habitação, né? E esse livro que eu tô lendo, que eu tenho falado pra vocês, chama Against Landlords, do Nick Bano, que também eu tô fazendo as duas coisas junto, assim, já faz algumas semanas que eu fico assistindo os vídeos do Gary, lendo esse livro e cruzando algumas coisas e chegando numa conclusão. Porém, as duas coisas, tanto o Gary quanto esse livro do Nick Bano, falam do contexto do UK, né? Que é onde eu moro, enfim, eu acompanho isso, mas eu fico muito pensando, né, o tempo inteiro, de que forma isso se aplica ao Brasil. Na verdade, assim, em teoria, né, se aplica, é a mesma coisa. Mas eu fico pensando se há outros fatores, assim, que temos que levar em conta. Então, eu vou falar aqui porque assim vocês vão falar nos comentários e a gente vai meio que talvez construindo junto isso, né? O que que... Como que então algumas pessoas, né, como o Gary, têm explicado a questão habitacional, né? Primeira coisa que é importante saber é que o problema da questão habitacional, do déficit habitacional, né, é que não é uma questão de falta de moradia, e sim uma questão de preço da moradia, né? Ninguém consegue acessar mais, é muito difícil, todo mundo sabe que nossos pais conseguiam comprar casa, né, antes dos 30 anos, e hoje em dia é mais difícil, para os nossos filhos será mais difícil, as outras gerações, e assim vai. Aí a segunda coisa que a gente tem que saber é que não é só um problema de uma cidade ou outra, de um estado ou outro, de um país ou outro, e sim um problema global, né? Tá acontecendo no mundo todo. Então, toda vez que eu vou falar sobre essa questão habitacional em qualquer uma das cidades, sempre tem comentários, aqui em Floripa também tá assim, aqui em Torres também tá assim, aqui no Recife tá assim, em Maceió tá assim, aí todo mundo começa a falar, e em Porto Alegre, né? E São Paulo, enfim. E aí não é só no Brasil, é global, né? Aqui em Londres está vendo isso, em todo lugar. Segunda coisa. Terceira coisa que a gente precisa saber é que não é só o preço da habitação, dos imóveis que elevaram muito, né? E aí tem esses dados que eles apresentam que mostra que o preço do ouro aumentou muito, o preço, né, bolsa de valores, enfim, todas os ativos financeiros, os ativos têm aumentado muito o preço, né? E os imóveis é um desses. Não, isso a gente já tem falado. Isso já acho que assim bem claro, não tem nem discussão, né? Que imóvel virou principalmente investimento muito mais do que moradia, um direito, né? Enfim, as pessoas não têm mais, não compram uma casa para morar, né? Elas compram uma, duas, três, quatro casas para fazer uma renda, né? Então elas pesquisam como é que tá o mercado, se vai valorizar, se não vai. As construtoras já anunciam assim. Eu acho que isso não tem nem o que discutir, assim. Isso já é um fato que a gente conhece, né? E aí tudo aumentou, todos esses ativos aumentaram o preço e tal. E a explicação, né, que eu tenho visto, que eu tenho estudado muito recentemente, é que um dos motivos disso tudo é que os super ricos estão multiplicando, estão crescendo muito o seu patrimônio, né? As suas fortunas estão aumentando muito, né?
E a gente viu, né, esses dias, o Elon Musk virando o primeiro trilionário, e a fortuna dele aumentou, assim, eu acho que é tipo 40% nos últimos 3 anos, é um negócio absurdo, né? Se a gente for comparar com quanto que crescem as economias dos países, né, as fortunas dos bilionários crescem, assim, uma proporção muito mais, né? E um dos motivos que cresce tanto assim é porque a gente não taxa eles, mas eu vou chegar lá, peraí. E aí, como tá ampliando muito esse dinheiro que os ricos têm, quando eu falo rico, eu estou falando dos super ricos, tá? Não é você que tem uns 13 imóveis e troca de carro todo ano, né? É bilionário. Eu tenho que contar também uma historinha depois do meu chefe, mas eu acho que vou chegar lá depois ainda. E aí, o que acontece quando uma pessoa muito rica, que tem muito dinheiro, ganha mais dinheiro? Ela investe, né? Não precisa nem ser muito rico para acontecer isso, né? Pessoas normais, pessoas comuns, né? Classe trabalhadora, tá sempre tentando também investir, né? Ver se vai conseguir ganhar alguma renda extra. Tá cheio de coach por aí ensinando como fazer render seu salário, né? Então é isso que eles fazem, eles ganham dinheiro e eles investem. E o mercado imobiliário é um investimento muito seguro, né? E aí eu tenho lido muito sobre principalmente o contexto daqui, que faz com que fique muito seguro. Mas no Brasil também, né? Se não fosse tão bom investir em imóveis, não ia ter tanta gente investindo em imóveis. O mercado não ia estar construindo só para investimento, né? E aí, por isso, enfim, por isso que tá tudo tão caro, porque é um investimento. E aí, a questão dos bilionários, que é importante falar, assim, que eu acho que tem muita gente que não entende direito, é que o problema não é só que eles têm muito dinheiro, que não é que eles têm muito dinheiro, mas que eles têm muito poder e que eles, com esse dinheiro, né, eles acabam tendo acesso, sendo donos de tudo que todo mundo precisa, inclusive que os governos precisam, né? Então, tipo, sei lá, o outro lá é dono de um negócio de coisa que vai pro espaço, né? Que os governos precisam. Os países precisam. Então eles acabam sendo dono de tudo, eles são dono de todos os recursos, de todos os meios de produção, né? E aí por isso que quando a gente fala, alguns falam que para solucionar a crise habitacional tem que construir mais, construir mais, construir mais. A gente sabe que isso não pode ser uma solução, porque a gente está construindo com o dinheiro, com os recursos dessas pessoas. Então, basicamente, é essa minoria que está lá em cima que decide para quem que a gente está construindo. Basicamente, é isso, né? E no caso, a gente está construindo para eles mesmo investirem. E todo mundo sempre vai precisar morar. Então, diferente de outros ativos, né? O imóvel é o ativo que pessoas comuns têm mais probabilidade de conseguir ter, né? Então, basicamente, resumindo muito, assim, simplificando muito, é como se toda a riqueza da classe média tivesse sendo sugada por esses bilionários. E a previsão é que, num futuro, não sobe nada para a classe média, né? Eu nem falo da classe mais pobre, porque esses já não tem nada. E eu falo da classe média sabendo muito bem sobre que esse termo é bem problemático e sabendo muito bem por que foi criada a classe média, né? A classe média, ela foi criada justamente por isso, né? Quem manda no mundo deixou a classe média ter uma coisinha ou outra justamente para essa classe média, é o que a gente vê aqui agora, continuar defenderem essa classe que está lá em cima, né? Porque eles acham que porque eles têm alguns imóveis, eles pertencem àquela classe do 1% mais rico do mundo, né? E aí, por isso, eles se voltam contra a classe trabalhadora. Então, ela foi criada para isso, mas é uma classe que vai desaparecer. Da mesma forma que foi criada, por isso eu comentei também no último vídeo, né, que é o que o Gary fala bastante, que a gente vai voltar para um feudalismo, que a gente vai ter todas as propriedades, todos os recursos, né, na mão de algumas dessa elite, inclusive o governo nas mãos dela, tipo, todo mundo nas mãos dela, e a gente vai estar ali só
pagando aluguel, né, e mantendo aquela classe ali em cima. E aí, por que é tão importante a questão de taxar os bilionários, né? E aí, eu não sei direito como que tá, na verdade, vocês podem me contar aqui depois nos comentários, como que tá no Brasil essa discussão. Aqui, a proposta é taxar fortunas acima de 10 milhões em 2%. O que isso significa? Agora eu vou contar a historinha do meu chefe. Meu chefe, conservador, um deles, né? Tenho vários, um deles é bem conservador. Conservador eu digo Tory, né? Volta pro Tory. É um baby boomer Tory. Ele ouviu esses dias a gente falando sobre esse assunto, né? Meus colegas todos concordam em taxar milionário. E ele veio dizer, mas a minha casa daqui a pouco vai valer 10 milhões. E aí eu trabalhei tanto para conseguir essa casa, e aí eu vou ter que pagar taxa, eu não vou conseguir, eu vou ter que vender. Eu não vou ter dinheiro para pagar. Aí eu fiquei tão irritada e pensei, eu não vou discutir com o meu chefe, e eu ignorei. Mas assim, ele tá errado de tantas maneiras. Primeiro que se a pessoa só tem um patrimônio, ele só tem uma casa que vai valer 10 milhões, ele não vai ser taxado em cima daquela casa porque é a casa dele, né? Justamente para evitar isso que ele falou, da pessoa ter que vender o seu único imóvel e a casa onde mora, né? Então, ele não vai precisar se preocupar. Segundo, que é acima de 10 milhões, tá? Então, quando valer 11 milhões a casa dele, aí talvez ele tivesse que pagar 2% de 1 milhão, que é o que passou dos 10 milhões. Mas ainda assim, se for a única casa dele, ele não vai pagar. E aí, vocês percebem? Meu chefe é classe trabalhadora. O dinheiro dele vem do seu trabalho, né? Ele é taxado muito do seu trabalho. Eu pago uns 50 e poucos % de taxa que vem descontado todo mês. Eu acho que ele deve pagar mais, 60%. Ele paga muita taxa, né? A ideia de não taxar não. O que vocês querem? Desculpa. A ideia é justamente essa, da gente não taxar o trabalho, né? Todos nós aqui pagamos muita taxa, e sim taxar as fortunas, porque a gente não está falando de classe trabalhadora, a gente está falando sobre pessoas que não ganham seu dinheiro através do trabalho. Eles ganham seu dinheiro de forma passiva através de tudo que eles têm investido, né? Então, eles têm lá, digamos, tem um monte de propriedade e eles recebem aluguel de todas aquelas propriedades, eles não pagam taxa. Então, é como se eles estivessem recebendo o seu salário sem pagar taxa nenhuma, enquanto a gente está pagando 60%, entendeu? E aí, então, é óbvio, é muito melhor, né? Se eu pudesse, eu ia preferir não trabalhar e ter um monte de propriedade e ganhar esse dinheiro ali, assim, de forma passiva, sem eu estar trabalhando, e ainda nem precisa pagar taxa, né? Nem descontar nada desse dinheiro aí. Então, a única forma da gente solucionar a crise habitacional é a gente fazer com que investir em imóveis não seja mais lucrativo. Começa taxando, que não vai resolver, porque, gente, ainda assim vai ser muito menos do que eles ganham, né? E o videozinho que eu postei hoje nos meus stories no Instagram mostrava, através das bolinhas de tênis, o quanto da fortuna que ia vir pro governo e o quanto que daquele pouquinho da fortuna o governo ia poder fazer com aquele dinheiro, né? Então, E aí, uma das coisas que a classe média, tadinha, bobinha, né, cai tanto, é achar que taxar bilionário vai fazer com que eles fechem suas empresas, que não tem nada a ver, entendeu? Se vocês pensam, esse argumento é tão infundado, igual esses dias na revista, na The Economist, saiu uma matéria e eles dizendo assim, não, que se taxar bilionário, a gente vai perder potencial criativo das pessoas, meio que querendo dizer assim, eu sou um estudante, né, brilhante, e aí eu vou ter uma super ideia de negócios, e aí eu vou desenvolver isso e vou pensar, se eu fizer isso, eu vou ficar muito milionário. Não, mas peraí,
se minha fortuna aumentar de 10 milhões, eu vou ter que pagar 2%. Ah, não, então não vou mais ter essa ideia, não vou fazer esse negócio, vou aqui ficar trabalhando, ganhando 2.000 libras por mês e dando 60% disso pro governo em taxa. Sério, não faz o menor sentido, gente. Então, eu acho que a maioria das pessoas ou não entende o que é realmente taxar bilionário, ou não entende o que é ser um bilionário. E entende que, tipo, se eu começar a taxar essas fortunas, e se essas pessoas têm um monte de imóveis aqui, se elas, por causa desses 2%, venderem seus imóveis, é exatamente isso que a gente quer. Se eles tirarem esse investimento dos imóveis e venderem tudo, é isso que a gente quer. Estaria funcionando. Então, eles estarem recebendo toda essa fortuna, isso não quer dizer que aquilo já está sendo revertido e que a gente vai perder alguma coisa com eles. Na verdade, é o contrário, né? A gente só tem a ganhar. A desigualdade aqui está aumentando muito. As pessoas estão perdendo o poder de compra, o dinheiro não circula como circulava isso. Quando as pessoas pagavam 6% do seu salário em aluguel, sobrava muito mais dinheiro, igual alguém comentou ali comigo no Instagram. Sobrava muito dinheiro para gastar no pub, em cerveja. Agora não sobra, né? A gente dá todo o nosso salário, quase, acho que é uns 60% que as pessoas geralmente dão, nas mãos desses proprietários de terra que estão recebendo esses salários de forma passiva e não pagando nada. Entende? E aí é óbvio que não é só taxar bilionário, né? Até porque uma porcentagem bem grande aqui no Reino Unido de pessoas que têm propriedade, né? Que vivem de renda, assim, tem uma, duas, ou 3 ou 4, no máximo, propriedades. Não são esses os bilionários, né? Provavelmente não chegam nos 10 milhões. Então, tem outras formas, né? Como que já teve, em muitos países fazem isso. Que é controle de aluguel, né? Mais segurança para os inquilinos, qualquer coisa que faça com que não seja tão bom negócio assim. E aqui, desde os anos 90, desde a Thatcher, tudo foi removido, né? Tudo foi removido, não tem controle de aluguel, né? Os proprietários fazem o que querem. E aí foi ficando cada vez melhor, né? Investir nisso. Então é por aí o caminho, entendeu? A gente precisa, quando a gente for falar sobre habitação, olhar para bigger picture, né? Para olhar mais de longe, assim, o problema. E é isso que eu tenho tentado fazer. E eu tenho achado pouquíssimos argumentos contrários a isso. Então, se vocês tiverem algum que quiserem me falar, eu também já tô ficando boa em rebater vários dos que não são bons os argumentos, tá? Esse de falar que as pessoas... Enfim, esse que a classe média aí é enganada o tempo inteiro. Tipo esses do meu chefe, né? Tipo, ele... trabalhei a vida inteira. Primeiro que eu não sei como que ele teve a coragem de vir falar na frente nossa ali, dos seus empregados, que provavelmente nunca terão uma casa de 10 milhões, vem querer que a gente sinta pena dele, porque ele vai ter que pagar a taxa. Na verdade, não vai, né? Que ainda ele caiu no fake news aí. Ele não teria que ter que pagar. Mas mesmo assim, ele achou que a gente ia ficar com pena dele, que tem uma casa de 10 milhões, sendo que a gente nunca vai conseguir comprar uma casa de 10 milhões. E o principal é isso, assim. A principal mensagem do Gary... Só um pouquinho, Dora. Peraí que eu tenho que abrir lá pra minha cachorra, mas eu vou finalizar agora. Que se vocês estão... Isso não é coisa de comunista, né? Eu sou comunista. Mas isso é pra resolver dentro do capitalismo. Se vocês querem continuar tendo propriedade, que seus filhos tenham propriedade, vocês têm que taxar, têm que concordar em taxar essas fortunas, porque é a única forma. Porque senão a gente vai perder tudo. A gente não tem como competir com esse dinheiro todo que tem sobrando no mundo e que está sendo investido em imóveis. Tá? Me digam aí o que vocês acham. Eu vou ali abrir pra minha cachorra, que eu acho que ela quer ali fora. E depois eu vou pensar num conteúdo rápido pro Instagram.